Olá, vamos começar mais uma live. A nossa live de hoje, nós vamos conversar sobre os alimentos. Como obter energia através dos alimentos. Eu tenho a minha convidada, Natália, minha amiga, que já deve estar se conectando para a gente começar juntas essa conversa de hoje. Muita gente tem me perguntado sobre a melhor forma de consumir os alimentos agora nesse momento. Pessoal chegando, Roselane, o Beto entrando. Olá, olá, muito bom ver vocês aqui. A Natália também já está chegando e nós já vamos conversar a nossa conversa de hoje. Vamos ver aqui, que fica mais fácil. A Neide, a Vancléria, Valmira. Ei! Ei! Querida! Ei! Hoje entramos Tudo bem? fácil, entramos rápido. A internet tá boa nesse horário agora, né? Que bom! Que bom! Pois é, por isso que nós estamos aqui nesse horário, não é? Exatamente! Tem que Ontem, falar mais tarde, disso. aí, teve um horário que eu vi assim, tava lá cheio de bolinha ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, assim, mais tarde. Eu falei, nossa, Exatamente, todo por isso que eu mundo. estou dando preferência para esse horário, porque tem uma concorrência enorme aí na internet, né? E todo mundo aí entrando, e é difícil ter uma fluidez. Então, para que a gente não seja interrompido, que não fique essa coisa de travar, é melhor a gente confiar. Quem não puder assistir, fica gravado até amanhã, né? Dando tudo certo, porque já aconteceu também da gente não conseguir deixar gravado. Mas, enfim, vamos voltar para a nossa conversa hoje. Para quem não viu a primeira, a Natália vai se apresentar de novo, né? Eu estou aqui no meu Instagram, então quem não me conhece, que são seus convidados, pode entrar aí, ver um pouco do meu trabalho das terapias integrativas, mas principalmente pensando em tratar o todo e no bem-estar geral, não só de tratar a doença, mas também de prevenir, né? E um dos assuntos assim mais procurados, e é o nosso assunto do dia a dia no consultório, são os alimentos, como obter energia através dos alimentos. Foi o tema que a gente escolheu, mas falar E disso, tá todo falar mundo pedindo, né? é uma coisa que eu acho que tinha que ser quase todos os dias. Sempre tem assunto, né? Mas apresente-se para os nossos espectadores, Natália. Ah, vou me apresentar de novo. Estou aqui de novo, né, para conversar mais um pouquinho. Essas conversas tão importantes nesse momento, né? E Uhum. ter conversas, e principalmente conversas boas, positivas, né? É Isso. muito importante para a gente lidar com esse momento e com todos os outros, né? Uhum. Mas vamos viver o presente, como a gente falou na nossa última conversa, de nós duas, não só, né? É. Vamos viver o presente, então é agora, né? Uhum. Eu sou a Natália, meu trabalho se chama Costura de Saberes, né? Que é uma costura de saberes aí que a gente traz, saberes populares, costurados com a medicina chinesa, costurados com a fitoterapia, com os florais Uhum. e todos os saberes que partiram aí, né? De conhecimentos que os nossos ancestrais tinham, viviam, produziam, se cuidavam, né? Cuidavam da Uhum. saúde, cuidavam dos outros, do ambiente, né? E foram sendo passados ao longo do tempo. E eu acho que a costura de saberes traz essa intenção de resgatar esses saberes, né? E trazer para o nosso dia a dia para promover uma vida mais positiva possível para todos.
Muito né? legal isso, né? Fora as risaiadas que a gente fica, para quem não viu a gente fazendo a outra live aqui, se acostumem. Mas a Olha, hoje eu vou ficar. intenção é essa. Ah, vai. Vai sim. A intenção é trazer leveza mesmo e mostrar o que a gente é, né? Falar um pouco da gente também, porque nós também estamos precisando de ajuda, às vezes, precisando de lidar com essas mudanças, né? E falar disso aqui um pouco, eu acho que pelo menos alivia para algumas pessoas que estão pensando, será que sou só eu que estou assim, né? Eu acho que não. E a gente procura realmente no dia a dia coisas para nos distrair. Precisa, né? Além do conhecimento, a gente precisa também dessa leveza. Falando de saúde geral, né? O Guilherme entrou aí ontem, o Guilherme me falou de uma reportagem, ontem eu estava no consultório atendendo, e foi divulgado ontem sobre uma matéria sobre uma senhora de 94 anos, né, que saiu muito bem do hospital após ter se tratado do corona. E saiu muito saudável, e a discussão é justamente sobre essa energia, né? Vamos falar assim, qual que é a diferença entre um organismo, né, que sai muito bem de uma doença como essa ou de outras doenças, e qual que é a diferença de outras pessoas, porque que às vezes com muito menos estão muito mais abatidas, né? Então a matéria chamava atenção para essa parte boa, entre aspas, né? Que o vírus está servindo também para mostrar a diferença entre a idade biológica e a idade cronológica da pessoa, né? Achei isso muito interessante. Isso é uma coisa que eu vi falando aqui outro dia sobre a energia vital, né? Numa outra live. As nossas fontes de energias, né? As principais que a gente tem, que a gente fala na medicina chinesa, principalmente, são as três fontes que são baseadas, as fontes que a gente precisa para estar vivo, para estar bem, para estar com 94 anos saudável, vivendo bem, além dessa coisa do se divertir, viver bem, a gente precisa da nossa energia que vem dos alimentos, que seja uma energia saudável. Porque as outras duas, a energia que vem do ar, né, que a gente respira, o oxigênio, e a nossa energia ancestral, é uma energia que a gente não tem muito como mexer. Aliás, na respiração a gente pode melhorar a respiração, mas nos alimentos eu acho que é a maior variável que a gente tem, né, Natália? Porque a energia ancestral a gente já recebe e não tem como mais voltar lá para mudá-la, né? Então, assim, a questão alimentar vamos falar assim, 1/3 da nossa fonte de energia. Sem ela, lógico, né? Não tem como a gente tá aí, por aí, sorrindo e fazendo tudo que a gente faz. Mas a gente pode melhorar a nossa qualidade ou piorar, interferindo diretamente nessa fonte aí, né? Então, é muito mais do que as pessoas pensam, que tem que se alimentar para estar magrinho, tem que se alimentar para estar saudável, para aumentar a imunidade, como está sendo falado agora. Mas não é só isso. Não adianta nada a gente chegar aqui e colocar uma lista de alimentos agora. Gente, compre aí as castanhas. Castanha é muito bom, as nozes, né? Vai melhorar bastante a parte imunológica. Mas como é que foi o seu histórico de vida? Como é que você chegou até aqui? Será que você já tem um desgaste? Será que você tem vivido bem? Será que você tem buscado outras formas, né, de se preservar? Ou está desperdiçando muito a sua saúde por aí? Né? Hoje o assunto é grande, a conversa é grande. Mas eu precisava muito dar essa introdução para que a gente desse a real importância, né, necessária para o que a gente precisa realmente desses alimentos. E não só de que eu vou ficar bonita, eu vou aumentar a imunidade agora para o corona, né? É o que a gente é. O que a gente come é o que a gente é, não é verdade? Já estão te elogiando aí, ó. Eu tô... Aí eu fiquei aqui pensando, olha para
para mim começa a sorrir, kkkk, sorrir ou rir? Pois é, eu acho que é elogio. É, mas rir faz bem, né? Claro. E, eu acho importante disso, dessa introdução que você colocou, né? Que a gente é importante assim saber aquilo que a gente trouxe, né? Como que a gente chegou até aqui, a energia que a gente trouxe influencia em como a gente vai estar até aqui, né? E a energia dos alimentos também influencia na qualidade dessa energia que a gente vai obter através dos alimentos, né? Uhum. Então, eu acho que o que a gente tem para trazer hoje, né, de colocar isso assim, reforçar e colocar isso como... Se a gente conseguir fazer com que, no fim dessa 1 hora, né, isso fique guardado em algum lugar, tá ótimo, né? Que Uhum. é isso. A energia, a gente vai obter a energia do alimento. E que alimento que é esse? Que energia que ele traz pra gente, né? Sim. Travou. Travou já. Ah, voltou. A Érica estava falando aí que é um elogio, energia da alegria, tá vendo? Que é aquela hora que ela estava falando que olha para você e começa a rir. É muito alegre, é É, muito alegre. Mas é, é e- isso que precisa ficar, né? Você estava falando e foi e travou o vídeo aí. que Da precisa ficar energia que assim, precisa. da energia do alimento. Que alimento que é esse, né? Porque a gente Uhum, vive aí no mundo todo carregado de um monte de coisas que nos sobrecarrega e muito, né? E aí a gente precisa de obter a nossa energia aí. Então a gente respira, não tem jeito. Parar de respirar, não tem jeito de continuar caminhando, não, né? sim. E precisa de ter a presença, precisa de ter, como você falou, o lazer, momentos de alegria, de rir, de sorrir, tudo isso são coisas que potencializam a nossa energia interna, a nossa energia vital, né? Uhum, Independente daquilo que a gente trouxe, que às vezes é uma energia forte, ou às vezes tem alguma deficiência ali, mas tudo isso que a gente vai fazer para suprir é extremamente importante. E aí, parte disso, que é o nosso assunto de hoje, os alimentos, né, vão trazer também energia. E não é só aquela parte assim que a gente vai pegar lá uma teoria que vai trazer, a capacidade energética de tal alimento, como você falou, vão comer castanha, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu nem sei nada disso. Vou, para a gente falar disso, né, vou sabe sim. embora. Porque assim, a nossa intenção, eu acho que é trazer, primeiro, né, que eu acho que é uma abordagem que tanto eu quanto você traz, que é da medicina chinesa, né, que traz muito isso, né, quando você vai falar dos alimentos, de como esse alimento se transforma em energia, no fim, né, é como se você tirasse ali o alimento, não importa que alimento que for, mas é a quantidade de energia que ele vai deixar, ou a quantidade de energia que ele vai gastar para Uhum, poder fazer ali digestão, né? Porque se é é. uma coisa com muita mucosidade, se é uma que aí a gente vai ter muito gordurosa, o que traz substâncias difíceis de quebrar ali, a gente vai ter que gastar muita energia para digerir e tal. Uhum, Mas eu acho que o momento agora, né, está nos trazendo conexão com diversas coisas, e uma delas é essa conexão que a gente falou na nossa última conversa, que é a conexão com a Terra, né? uhum, Como que a Terra pode cuidar da gente, né? uhum. E os alimentos, né, tirando... Mesmo se a gente for falar de carne, ele vai também passar pela terra ali, porque o bicho vai ter que comer algum Uhum. mato, alguma coisa, né? Mas a maior parte dos alimentos, quando a gente pensa em alimentos, a gente pensa fruta, legumes, cereais, não sei o quê, que são plantas que nasceram lá na terra, que elas precisam de ser cultivadas, né, para chegar até a gente. E como que foi esse cultivo? E qual foi esse processo que ela passou para chegar até a gente, né? Interfere muito na qualidade desse alimento. Né? Um Sim, alimento carregado de veneno, né? Ele não traz a mesma capacidade energética de um alimento que foi cultivado com cuidado, com amor, com a mão diretamente nele ali. Né? Então, exatamente, isso faz. porque antes que você, né, você é muito boa conhecedora disso, tá? Um trabalho
muito legal lá no Paraíso, né? No sítio. Mas, assim, é impressionante como as pessoas hoje preferem, ou pelo tempo, ou pelo costume, ou pelos hábitos, aqueles alimentos que são empacotados, que são, né, congelados, que estão na caixa. Vamos falar dos pacotes em geral, né? Quanto mais próximo o alimento tá da forma natural dele, quando é o alimento vivo, o alimento que foi cultivado, aquele que tem um prazo de validade muito rápido, quanto mais próximo, mais energia a gente vai obter. Então, além disso, como que ele foi cultivado? Se você pega um no pacote, você pega uma caixa de leite, né? O leite ainda tem uma discussão paralela em relação ao leite, mas vamos pegar. Você vai lá, mas eu tenho lá o meu tio que tem fazenda, o leite é tirado na vaca lá todo dia, natural, e não sei o quê, não sei o quê, tem todo aquele discurso. A vaquinha tem nome, A recebe carinho, esmeralda. margarida. Esmeralda, margarida, são essas, as vaquinhas, né? Ah, mas aí não faz mal, porque é lá da fazenda e tal. Pois é, esse leite aí, ele tem validade de quanto tempo? Quanto tempo ele demora para azedar, para estragar? Ah, mas aí você pega a coalhada e come, você faz o queijo, você faz o iogurte, tá. E o leite de caixinha? Qual que é a validade do leite de caixinha? Né? E outra coisa que eu falei aqui outro dia, os conservantes. Você ainda vai falar aí de outros venenos. O conservante que tem naquele alimento para ficar ali no pacote é para que nenhum micro-organismo chegue perto e sobreviva. Nenhum fungo, nenhuma bactéria, né? Nada vai chegar ali e vai desenvolver. E aí você come aquilo. Ah, vou morrer porque eu comi. Não, vai morrer porque comeu aquilo. Mas as bactérias do seu intestino, as bactérias boas do seu estômago, que são necessárias, elas vão morrer sim, com certeza. E aí? E elas são a sua ajuda para essa digestão que você está falando. Agora, pega um alimento próximo do vivo, ainda mais bem cultivado, como você está dizendo, né? Aí a gente vai ter uma fonte muito maior de energia. Não é isso? Isso mesmo. Porque comer não é só para matar a fome, né? Tô com fome, vou comer, aí eu vou tomar um copo de leite de caixinha e como um pedaço de pão com margarina, né? E aí vai matar a fome, né? Mas comer envolve muito mais coisas do que matar a fome, né? Comer, ela envolve trazer essa energia boa, viva pra gente, né? Que não é só para suprir os nutrientes, mas para suprir a nossa necessidade energética mesmo, que vai se transformar em todas as coisas vivas e positivas que a gente precisa fazer. E aí o nosso humor vai estar melhor, a gente vai poder rir mais, né? Se relacionar melhor com as pessoas, viver melhor, né? Mais ânimo, né? Mais ânimo, né? Mais criatividade, né? Porque é como se tem uma palavra assim, fazendo essa conexão com a sabedoria popular, né? Lá na medicina chinesa a gente vai falar mucosidade, né? Que é aquela coisa que tá ali no leite, nas gorduras, e um monte de coisa ali, que é difícil sair da gente, a gente come, fica aquele empachado, assim, né? Como diz, né? E a gente vai escutar as nossas avós, nossas tias falar aquela coisa remosa. Remosa, isso mesmo. Aquele alimento remoso. Aí você come aquilo, fica rotando aquilo, não digere, tem que ir lá buscar uma erva, um negócio para poder digerir, né? Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado de observar, né, o que é que está sendo trazido de todas essas formas, né? Na qualidade de nutrientes que vai trazer, né? E da onde, voltando nessa história, da onde veio, lá do cultivo, né? Você falou dos conservantes aí, né? Que os conservantes, além de matar ali as bactérias, as coisas naturais que são necessárias ali para a nossa saúde, né? Não só os conservantes, mas os agrotóxicos, todos esses venenos que estão nos alimentos que a gente tem para consumir, né? Eles, além de tudo, ficam armazenados no nosso organismo,
Então a gente fica com aquela, né, aquela assim, vou morrer não, mas ao longo do tempo, né, outras coisas vão sendo dificultadas ali pelo excesso de metais pesados que ficam armazenados, né? E a gente, né, aqui no Brasil, a gente tem uma qualidade de alimentos muito ruim, porque a gente tem, assim, uma fragilidade muito grande naquilo que fiscaliza, né? Naquilo que poderia nos ajudar a ter uma qualidade menor. Então, assim, tudo que é permitido, né, aqui no nosso país, né, são coisas muito tóxicas. São muito tóxicas mesmo. E quando a gente vê, né, isso acontecendo, né, lá no cultivo, lá na roça que você vai lá, eles estão cultivando lá, é uma lavoura lá de algumas coisas, por exemplo, uma das coisas que mais tem, a abobrinha verde, né? É puro veneno aquilo. E é uma coisa extremamente impressionante de ver, né? Assim, você passa ali, assim, tem estão cultivando abobrinha. Então, são tambores e tambores de agrotóxico, assim, na beira das leiras de plantio, né? E aí eles vão jogando aquele negócio, jogando aquilo, e não tem nenhuma dosagem, sabe? Que aí chega uma hora que passa da conta. E aí tem umas coisas que eu não sei porquê, mas eu sei que jogar açúcar, né, corta um pouco do agrotóxico. Se passa também, não é bom ali, aí prejudica assim, a aparência da abobrinha, no caso, né? E aí você vê lá o povo jogando açúcar. Então é aquela coisa assim, você vê um excesso do excesso. É muito mais do que o excesso. É uma coisa assim que a gente não imagina o que está acontecendo. Isso, assim, coisas que a gente vê. Tem muitas outras coisas que a gente nem vê, porque a própria semente que chega lá já é muito transformada, né? Então aquilo ali já passou longe de ser vivo. E a gente foi ao longo do tempo, né, recebendo uma educação, que na verdade é uma deseducação, né, de que o que é bom. Então eu vou lá no sacolão comprar legumes. Aí eu vejo aquele tomate grandão, né? Bonito. Ó, que beleza de tomate. Vou levar esse tomate, tomatão. Aí você vai lá na feirinha do orgânico. Aí chega lá e tem um tomate pequeno, né? Às vezes tem uma folha de couve comida, que o bichinho comeu. Não, mas esse aí tá muito caro, com o preço desse aí. Muito caro e feio, né? A pessoa vai falar assim, mas tá muito caro e feio. Eu vou lá no sacolão, tá bonito e muito mais barato. E eu chego aqui, tá caro e feio, porque o bicho comeu, tá pequeno, né? Então a gente, nessa deseducação, que ao longo do tempo a gente foi entrando, a gente perdeu um pouco assim, da noção do que é um alimento bom, né? E tem uma dificuldade muito grande de chegar ao consumidor, né? O alimento que tem uma produção, que é ali do pequeno produtor, da agricultura familiar, né? O orgânico, ele tem, e agora, nos últimos tempos, está mais ainda dificultado de chegar até a gente. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso. Então, é importante que a gente tenha uma consciência, é importante, assim, que a gente saiba, né, a diferenciação, sabe por que aquela couve do agricultor orgânico tá com um bicho, tá com um comidinho? Não tem problema, não precisa ser uma couve sem nenhum buraquinho, né? Aquela que tá com buraquinho, ela tá muito mais saudável, porque aquela que não tem nenhum buraquinho, ela não tem nenhum buraquinho, que ela tá cheia de veneno, o bicho morreu, ele não teve tempo de comer a couve, né? E o tomate não tá tão grandão, porque primeiro ele não deve ser transgênico e segundo porque, né, ele não deve ter recebido adubo químico para ele crescer e ficar um tomatão, tem que ficar um tomatinho. Mas você vai comer, ele tem muito mais sabor. E isso, assim, é até saúde mental. O sabor dos alimentos é uma coisa que é informação, é memória. Né? Então, quanto mais a gente sentir sabor dos alimentos, né, mais a gente está trabalhando também as nossas funções cerebrais. Né? Então, por exemplo, fala assim, o que tem mais sabor? Uma comida com sal ou uma comida sem sal? Aí as pessoas vão falar, uma comida com sal. Não, tem sabor de sal, né? Porque o sabor é outra coisa. A gente perdeu isso também. A gente come
tudo com sabor de sal, né? É. Mas tudo... Ou de alho, Então, né? Porque mineiro adora de, encher comida de alho. A gente alho é um adora. problema. Mineiro tem vários problemas, né? Assim, né? Problemas Questão da bons, alimentação. deliciosos. É, bons, mas outros difíceis também, né? Mas, É. enfim. Então, só terminando essa questão, assim, do sabor dos alimentos, né? Quanto mais natural, orgânico, bem cultivado o alimento for, mais ele traz essa informação do sabor. Se você pegar um tomate, ele vai lá pequenininho, orgânico, você comer, você vai sentir, ele é doce, né? O tomate é uma coisa adocicada, ele é uma fruta. Um tomate doce, ele tem um sabor ali, tomate que o outro, ele tem, mas é muito menor, né? Então, tudo isso a gente tá comendo com qualidade, né? Sim. Que é boa observação. Geralmente, os mais feinhos são os que carregam ti. Isso. E é a energia que a gente está falando aqui toda hora, né? E os acupunturistas aí, os estudantes da medicina chinesa, os conhecedores, né? Vão saber explicar muito bem isso, da relação do Qi com os alimentos. Mas muito bem, então vamos pensar aqui. Né? Eu falei dos empacotados, então já eliminamos, né? Na nossa conversa, nós não vamos mais falar dos mais do empacotamento. Dos pacotes, e tal, e tal, e tal. Então, colocamos aqui que o alimento ideal é aquele que tem mais energia, né? Aí você está falando, mas aí que colocaram veneno e você vai lá no sacolão, tá, mas aí a gente tem que comprar um negócio no sacolão. Sabe por quê? Porque, aí eu tô falando no geral. Porque se não colocar agrotóxico, não colocar veneno, não vão conseguir produzir a quantidade para alimentar o mundo, porque hoje tem muitas pessoas, né? Então, a grande discussão, uma das grandes polêmicas é essa. Precisamos colocar os agrotóxicos, precisamos cultivar dessa forma, né? Porque tem que ser assim. Aí vem a Natália lá para provar que não precisa nada disso. Não é verdade? Isso aí é uma coisa que faz parte da deseducação que a gente recebeu, né? Porque tudo a gente tem que acreditar, né? O sistema faz, para o sistema funcionar, a gente tem que acreditar e fazer, né? Se a gente começar a raciocinar e descobrir, né, danou-se, né? Aí as coisas não vão mais conseguir ir ali. Então, assim, vamos voltar lá no agricultor, né? Tem uma coisa que às vezes nem o próprio agricultor, ele não consegue perceber, né? Porque ele também foi deseducado, ele também recebeu informações, porque ele principalmente, né, o agricultor precisa de produzir, né? Em algum momento aonde se inseriu, né, os venenos, os agrotóxicos e os insumos, de uma forma geral, porque aí são duas coisas. Uma coisa é agrotóxico para matar bichinho, né? E outra coisa é o adubo para poder fazer crescer, né? Então são esses dois problemas que a gente traz. A combinação dos dois é que vai trazer uma grande produção, né? Segundo eles. Exatamente. Né? Que é necessário hoje pela quantidade de gente que tem que comer. Acabar com a praga, porque senão vai comer a lavoura toda, e vamos colocar adubo para crescer e ficar muito, porque senão a gente não vai conseguir alimentar a população do mundo e tal. E aí, quando você vai lá no produtor, ele tá lá vivendo o dia a dia num estresse tremendo. Porque primeiro que ele está entrando em contato com aquilo tudo. E segundo, que esses insumos químicos, eles são muito caros. Não é uma coisa barata. Então, ele tem que fazer uma dívida para comprar para ele plantar. Ele vai lá, tem que comprar aquela semente, porque é aquela semente que é do tomatão. Se não for, você pegar a semente que está lá no teu vizinho, né? Ela não vai dar o tomatinho. Aí então, tem que comprar a semente, comprar o adubo e comprar o veneno, o inseticida, o pesticida ali. E aí ele vai comprar aquilo, geralmente ele vai fazer uma dívida para comprar aquilo, vai plantar. Quando planta, você não tem a mínima garantia de que aquela produção vai para frente, né? Porque
Primeiro pode acontecer uma coisa, você plantou uma coisa que não gosta muito de água e pode chover de repente. O clima não tem como saber, né? Aí acaba com tudo. Ou então um negócio que precisa da chuva e a chuva resolve não vir esse ano no tempo dela. Aí ele não vai Tem produzir, isso também. né? Várias coisas podem acontecer e ele não produzir. Ou ele pode até produzir, colher, mas quando ele chegar lá para vender aquilo que ele plantou, porque o preço varia, né? Geralmente, quando ele chegar lá no Ceasa para vender, aquilo ali naquela época está muito barato. Então, o que ele vai receber daquilo não vai dar para ele pagar a dívida do que ele comprou para plantar. Muitas vezes, tá tão barato que eles nem vendem, joga tudo fora, porque não compensa vender. Então, isso né, vai gerar sempre uma dívida ali, que dá sempre uma insatisfação de uma coisa que nunca dá certo, né? E quando você faz uma produção, um plantio orgânico, né, um plantio agroecológico, você faz um sistema agroflorestal, que são tipos de plantio ali, né? O que você precisa de gastar é muito menos, porque você não vai comprar os insumos químicos que custam caro. Você vai ter que, né, saber a técnica ali, resgatar lá do seu avô, porque é muito interessante falar. Na roça ele sempre fala assim, oh, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, né? Antigamente fazia assim. Dá um trabalho maior? Dá, porque às vezes você vai na enxada, capinar e tal, mas isso também não significa que não possa vir o trator, arar a terra, essas coisas, né? Mas você vai cobrir, vai pegar o que está ali, o mato que você capinou, passou, roçou, ele vai servir para incorporar na terra. Tem tipos de plantas que plantam, que elas são biofertilizantes, então são própria coisa, a própria planta que você plantou, você vai incorporar ali, né? Arar junto com a terra, misturar, aquilo ali vai virar adubo e vai adubar a terra. O próprio cocô da vaca, do boi, ele também é adubo, esterco, a galinha, o cocô da galinha, todas as coisas assim que estão ali, né, já presentes, você vai incorporar na terra, vai produzir. Então, o gasto é muito menor. Então, isso é uma das maiores dificuldades, assim, de levar esse entendimento para o próprio produtor, né? Assim, que ele tem esses dois lados. E aí, se você for parar para pensar, né, é muito mais vantajoso, né? Você ter que plantar de um jeito que você vai ter que investir menos, você vai ter que se expor menos, vai ter que ficar em contato, porque o contato do produtor com o agrotóxico não é só na hora que ele está lá jogando tudo lá. Né? Geralmente na roça, como é muito caro, eles têm medo de deixar do lado de fora de casa, porque senão rouba. E eles botam dentro de casa e dorme com aquilo, vive lá dentro de casa com aquilo. E aí, né? O que acontece? Você conseguiu produzir um monte de alimentos e está produzindo bastante sem nada disso hoje, né? Sem nada disso. E é todo um trabalho, né? Assim, o Paraíso, né? Um sítio agroecológico no sul de Minas, em Pocinhos do Rio Verde, né? Lá em Caldas. Em breve a gente está com um projeto de visitas para conhecer, né? Em breve vai estar podendo ir lá conhecer e vendo que é verdade. Eu não estou falando mentira. Mas é um projeto, assim, né? Tem 5 anos e foi um projeto justamente assim, com a intenção de mostrar que é possível, sabe? Então, assim, a gente tentou o tempo todo, a gente tenta ainda, né? Mas no caminho todo, fazer um trabalho com o menor investimento possível, né? Trazendo todos esses recursos, buscando, conversando com as pessoas, falando, me ensina. Mas não faça assim, mãe, não, mas seu pai fazia, vamos lembrar, vamos trazer, vamos fazer de novo, né? E era um espaço que é possível, né? Essa produção de alimentos adequados. Que a gente está aí em contato com vários alimentos. Ah, mas eu não consigo ver isso. Mas eu acho que cabe a cada um buscar, entender, conhecer, passar essa informação para frente. Nós estamos aqui falando de alimentos, gente, mas a gente não podia deixar de falar dessa produção que é o ideal, porque o alimento mal cultivado é o que a gente está consumindo todos os dias.
E nesse momento agora, né, de tanta reflexão, de fazer as coisas certas, de voltar a ter o contato com a terra, nós precisamos valorizar isso e precisamos buscar essa qualidade. A Natália está com esse projeto para aprendizado, realmente, para quem quiser ir conhecer e também para indicar, né, para as pessoas que produzem. Eu já conheço. Muito legal. E o próprio sistema, né, o sistema agroflorestal, o sistema agroecológico, ele faz essa transição. Então, o que a gente fez lá no Paraíso foi essa transição. Era um espaço, né, de pasto, terra dura, terra infértil. Não dá para plantar nada aqui, né? E principalmente não dá para plantar nada aqui sem colocar veneno, né? Sem colocar adubo e tal. Mas é possível. Claro que demora, claro que tem que ter paciência, né? Hoje a gente começa a nossa produção, mas foram 5 anos de preparo da terra. Aí você planta uma vez, dá um pouquinho só, aí você planta a segunda vez, dá um tiquinho mais, planta isso aqui, né? E com esses conhecimentos aí, eu tenho certeza que tem muita gente pensando assim, ah, mas ela tem um sítio, né? Como é que eu faço aqui? Eu só tenho um sacolão para comprar. Mas eu, por exemplo, eu moro num apartamento, tem uma varandinha, tem uns vasinhos. Né? E como é que a gente faz? Essa ideia, né, esse projeto seu, dá para a gente reproduzir no vasinho? Dá para a gente fazer, produzir alguma coisa do nosso próprio alimento? Dá para fazer isso? Você acha que, em vez de ter ou uma horta, ou, né? Claro que não é assim. No vasinho, né, a gente não vai ter uma produção que a gente vai dar para viver dela. Né? Vai ter uma coisa ou outra que, né, já entra demais nessa questão da energia do alimento. Porque é uma alegria tão grande você comer uma coisa que você plantou, mesmo que seja um manjericão. Vou fazer um macarrão com o manjericão do meu vasinho, né? Com o tomatinho do meu vasinho, né? Assim, então são coisas que às vezes não dá para você comer todos os dias, né? Mas dá para você trazer uma energia muito grande. Os temperos, as ervas, eles são super, né, fáceis e é super possível você produzir no vasinho, né? E assim, que os temperos hoje são muito falados, né? Porque aumenta a imunidade. Muitos tipos de temperos hoje que a gente usa na nossa culinária, eles estão sendo falados como medicamento, porque o alimento vira um medicamento, né? Então, olha, eu tenho um vasinho aqui em casa que produz açafrão. Olha que interessante. O açafrão, ele é super... e o açafrão super dá certo no vasinho, né? E foi uma coisa assim, o açafrão está sendo super procurado agora nessa época, né? E às vezes, né, quando alguém vem comprar tintura de açafrão comigo, alguma coisa, aí eu dou um açafrãozinho, falo, planta lá no vasinho da sua casa, que você nunca mais vai deixar de ter açafrão na sua vida. Porque a hora que você colher, você planta mais, você planta colhe planta né? É só e vai fazer isso. Né? Plantar uma batatinha. Pega um vasinho, coloca ele lá na terra e deixa lá. Ela vai nascer em novembro e você vai colher ela em junho. Então, assim, às vezes a pessoa também fala assim, mas eu plantei o açafrão, não nasceu. Então, espera. Se for agosto, você espera o novembro, que é uma coisa linda do ciclo da natureza, assim, né? Ele nasce em novembro, gente. Pode ser o que for. Vai dentro da geladeira, ele brota em novembro. Sabe? Então, assim, onde ele tiver, vai dar cama, ele vai brotar em novembro. E mesmo que não seja na terra, o brotinho vai sair. Sim, e o açafrão, vamos completar, né? O açafrão é anti-inflamatório e é antioxidante. Vamos abrir um parêntese para falar do antioxidante. E ele melhora a imunidade, não esquecer desse detalhe. Exatamente. Vamos abrir um parêntese para falar agora dessas coisas, né? O açafrão foi um ótimo exemplo que veio. Porque a Natália está falando do cultivo, eu tenho meu vasinho, né? Vocês podem fazer o vasinho em casa, dá para ter uma série de coisas, dá para consumir ervas, temperos, que vão melhorar muito a sua qualidade da sua alimentação. Por quê? Porque se eu tenho disponível hoje os alimentos do sacolão, que estão cheios de venenos, igual a gente está falando, né? Que não tem energia ideal, vamos falar assim, eu preciso e posso usar outros alimentos que venham contrapor a essas coisas. O açafrão é um excelente exemplo para isso.
Por quê? Essa coisa do ser antioxidante, antigamente já foi chamada até de anti-envelhecedor, né? O que quer dizer isso? Vamos explicar um pouquinho. O sangue, o nosso organismo, ele fica sobrecarregado dessas coisas ruins, desses venenos e de outras coisas que a gente vai fazendo também em relação às emoções, por exemplo, né? E vamos falar assim, o sangue vai oxidando, a gente vai produzindo íons, a gente vai tendo uma elevação do pH, o sangue vai ficando mais ácido, e é aí que as doenças, deixa eu ver o que a Roselene está falando, há mais de 30 dias estamos consumindo, cozinhei até no feijão, e isso, Roselene, isso mesmo. Quem não tem o açafrão pode comprar a tintura, eu fiz a minha tintura também, né? Pode comprar das costuras, a tintura de açafrão. Que acontece? Esse sangue ácido, esse sangue cheio de agrotóxico, esse organismo cheio de agrotóxico, né, vai favorecer a proliferação das doenças. E a sua imunidade, que é o quê? O sistema de defesa, ele é afetado por isso também. Aí chega o açafrão e salva todo mundo. E ajuda e traz um monte de armas para o nosso sistema de defesa e equilibra o pH, né? Assim como o limão também faz isso. Você tomar um suco de limão todos os dias vai ajudar muito equilibrar o pH do seu sangue, do seu organismo. E essa ação anti-inflamatória do açafrão vai ajudar que as células se regenerem, mesmo depois delas já terem sido afetadas por essas coisas ruins que a gente põe para dentro do corpo, né? A parte imunológica aumentada, ele ainda ajudando nessa parte anti-inflamatória, ele ajudando na parte digestiva, né? Ele vai também melhorar as funções do fígado. No fígado é que o sangue é filtrado. Então, a gente vai ter mais capacidade para lidar com esses malefícios que, infelizmente, a gente acaba tendo que colocar, né, na nossa vida hoje, no nosso dia a dia. Mas é perfeitamente possível ter um vasinho com açafrão, gente. É possível ter limão em casa, né, para tomar um suco de limão todos os dias. E mais o açafrão, né, falando assim da parte mágica, do poder mágico do açafrão, né? O açafrão, ele tem que cor ele é, né? Aquele amarelo vivo, lindo, como ouro, né? É. Então ele traz uma energia de abundância muito grande, né? E você vê isso mesmo, até mesmo no ciclo de produção dele. Pensa, você planta um pedacinho desse maninho de açafrão em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Em 7 meses, você vai colher um tanto assim. Então, ele, né, multiplica muito rápido. Ele traz essa energia de abundância muito grande. Né? Então, a gente cultivar o açafrão, ter um pedacinho de açafrão no nosso altarzinho também, né? Para colocar essa energia de abundância, né? E essa energia também de potencialização da sexualidade. Porque ele traz esse vai ter muita gente interessada, né? Agora no açafrão. Isso aí é importante, né? Super importante, né? Então, olha que riqueza. O açafrão, ele é a cara da riqueza, gente. Porque, olha isso, né? Ele traz todos esses benefícios para a nossa saúde, né? Ele traz abundância para a nossa vida e estimula a nossa sexualidade. Olha, não pode viver sem açafrão. Não, então, açafrão no suco, açafrão na comida, açafrão em todos os lugares. Na Índia, muito usado, sim, né? Na Índia. E ainda tinge, hein? Ainda é tinta. Como tintura, no feijão, igual a Roselane falou, né? Aí a gente pode colocar em sopas e tudo. E a tintura, né? Para quem não tem o açafrão e adquirir a tintura, como que usa? Para que serve? A tintura? A tintura, assim, eu geralmente indico a tintura para ser tomada um vidrinho e dar um intervalo. Um vidrinho e dar um intervalo da tintura, né? A gente toma até o nosso peso em gotas por dia.
Então, vamos supor, eu peso, se eu peso, eu não sei quanto eu peso, eu perdi as contas, mas vamos supor que eu peso 50 quilos, então eu posso tomar até 50 gotas por dia, até. Mas nesse uso contínuo, eu acho que a metade disso é bom. Né? Nessa fase agora, né? Às vezes você acaba conseguindo também na alimentação, então não pode tomar direto. Para falar a verdade, nada a gente pode consumir direto. Então, voltando aos alimentos, né? Que também é o nosso remédio, pode ser o nosso remédio. Até os alimentos, a natureza já mostra isso pra gente. Existe a época de cada alimento. O ideal seria a gente consumir os alimentos da época, né? E não ir lá no supermercado e tem lá aquela fruta o ano inteiro, aquele legume o ano inteiro. Por que que antes? Por que que na roça? Por que que existe a época dos alimentos? O ideal, inclusive, para o nosso organismo é fazer essa biomodulação, é variar. Você comer a mesma coisa, ou tomar o mesmo chá, né? Ou fazer a mesma técnica sempre, repetidamente, por muito tempo, não vai te trazer o mesmo benefício que se você variar. O organismo acostuma com isso. Isso até a ortomolecular traz para a gente. Como eu faço muita a medicina regenerativa e associo esses alimentos e as vitaminas, né? A gente sempre tem que fazer uma avaliação. Eu costumo pedir exame de sangue, inclusive. Como é que estão os nutrientes? Como é que você está? O que você tem comido atualmente? O que você tem tomado atualmente? Por quê? Senão você sobrecarrega de um determinado nutriente e falta outro. Então, eu vou tomar açafrão agora, porque a Natália e a Elizabeth falaram que é o ouro da vida, né? Não adianta você tomar seguidamente a vida inteira, o ano inteiro, o açafrão. Não funciona dessa forma. E os benefícios, eles vão se acumular também. Da mesma forma que o veneno acumula, os benefícios se acumulam. Então, não é necessário. O seu organismo, quando você coloca alimentos naturais, ele aprende com aquilo, né? Você não precisa dar toda hora a informação. Ele vai ter um aprendizado de que aquela produção ali de nutrientes, ela vai ser na quantidade certa. E porque a produção de energia já vai estar bem adiantada nisso, né? Mesmo que a gente alterne com outros. Sim. Falando demais aqui, né? Tô te interrompendo muito. Falta 15 minutos, ó. Não, tá vendo? Então, deixa eu falar um negócio que eu tava falando e aí você começou a introduzir isso aí que você chamou de parênteses, não é interrupção, não. E falou um pouco disso, do ciclo, né? Do ciclo dos alimentos, do ciclo da natureza. Então, ele pegando um gancho lá na nossa outra conversa, né? Isso é conexão com a Terra, né? E é conexão com o tempo e o presente que a gente está, porque a gente perdeu isso e perdeu isso nos alimentos também. Porque a partir do momento que qualquer alimento pode ser produzido a qualquer tempo, a gente perdeu a conexão. E a natureza, a própria natureza, ela nos dá o remédio que a gente precisa naquele momento. Então, por exemplo, açafrão produz em junho. Junho é o quê? Inverno. Né? Inverno a gente gripa muito, não sei o quê, né? Então, a gente precisa de estar com a imunidade alta. Então, os próprios alimentos que produzem, né, nessa época, né, nos dá aquilo que a gente precisa para prevenir adoecimentos. E aí, quando a gente perdeu esse ciclo, a gente perdeu esse processo também, né? Então, se agora eu como tudo em qualquer momento, eu não entro em contato com aquilo que vai me fazer bem naquele momento. Né? E aí isso também entra em uma questão, porque a gente estava falando do paraíso, né? Da produção, né? Desse resgate, todas essas coisas que a gente está fazendo lá. Mas isso acontece, não é só lá, isso acontece em todos os lugares. E uma forma muito potente, né, da gente comer alimentos vivos é a gente participar desses projetos da produção familiar que acontecem em vários lugares, e aqui na região de Belo Horizonte também tem muitos produtores, inclusive nessa época, que está salvando muita gente aí, não só por trazer alimentos vivos, mas por trazer em casa e entregar nas cestas, né? E essas cestas,
elas trazem, assim, uma vantagem muito grande de nos colocar em conexão. Por quê? Sim. Como que funciona isso? Isso funciona assim, você paga uma mensalidade e toda semana eles entregam uma cesta. Só que vem naquela cesta os alimentos da produção daquele momento, né? Então não adianta você falar assim, não, eu quero que você traz para mim toda semana batata, beterraba e cenoura. Não. Né? Vamos supor, não, agora não é época de produção de beterraba, só de cenoura. Então, na sexta vai vir a cenoura, né? Então, são alimentos vivos, né? Alimentos com cultivo próximo, com amor, alimentos cheios de energia, né? E mais em conexão com esse ciclo, né? Porque vão vir alimentos que estão sendo, que é do ciclo dele produzir nesse tempo agora. Né? Claro que tem coisas que a gente consegue ter o ano inteiro, tipo folhas, essas coisas, a gente consegue ter o ano inteiro, né? Mas legumes, frutas, isso é de época. Sim, e folhas, as verduras verdes, né, são muito importantes agora nessa época para a gente consumir bastante, que aumenta bastante essa imunidade e vai trazer vários nutrientes que a gente não pode ficar sem. Tem uma variedade enorme de folhas, né, de verduras. Hoje nós somos assim muito privilegiados de morar em Minas Gerais e ter uma oferta tão grande de verduras. Outros estados do Brasil também, tem pessoas assistindo aqui, também vão ter acesso, mas eu estou falando assim, pela minha casa, pelas coisas que a gente vê aqui em Belo Horizonte, né? Da nossa A gente pode cultura, variar. né? Da nossa cultura, de ter o vasinho em casa, né? Qualquer pessoa pode ter acesso a como fazer um vasinho, procurem fazer isso, né? Como eu comecei a falar, né? Falando do açafrão, falei do limão também. Alguns alimentos a gente pode ter o hábito de consumir. As castanhas, as nozes, elas vão ser boas no geral. Isso não é só para esse momento, vão ser boas no geral, mas procurem variar. Cada época cada época uma quantidade, né? E ficar muito atento que da mesma forma que o alimento pode ser o remédio, ele pode ser o veneno também, na quantidade e no tipo. Porque hoje, o ideal, o que é? É a gente fazer uma avaliação individualizada de cada um. O ideal seria que todos tivessem alguém acompanhando para que a sua alimentação fosse mais adequada. Por quê? Por exemplo, vamos pegar o gengibre, né? O gengibre tão falado, o gengibre tão usado, que é tão bom, tem tanto benefício, aumenta a imunidade, né? Aumenta o metabolismo, ajuda a emagrecer. Cada hora a gente ouve uma coisa sobre o gengibre. Mas o gengibre, para algumas pessoas, não vai ser muito indicado, né, Natália? Eu já ia falar eu. Fale, então, o que acontece? Gengibre me enlouquece, né? Assim, porque é de cada um, né? Então, assim, isso que você tá falando é muito importante, assim. O que serve para mim não serve para você, né? Não existe uma coisa que é boa para todo mundo. Isso vai depender das características de cada um, né? E isso é uma avaliação muito subjetiva, extremamente subjetiva. Sim, né? Olha que nós então, não assim, estamos falando de alergia, gente. Vamos esclarecer aqui. Não estamos falando de alergia. Isso aí dá uma outra live, dá uma outra conversa. Eu vou até sugerir que se acabar, fiquem aí para a gente finalizar direitinho, porque isso é muito importante. Se acabar o tempo, nós vamos entrar de novo e vamos continuar mais um pouquinho a conversa, só para a gente finalizar isso. A individualização, ela é muito importante. Nós estamos aqui trazendo uma informação geral, né? Primeiro falando dessa energia, como que é necessário a gente valorizar isso. Segundo, olhar que não é tudo que é bom para todo mundo. E não é só a questão de alergia. As características desse alimento, da mesma forma, se ele vai atuar como medicamento em mim, ele vai mexer muito. Ele tem um poder, né, de transformação. E essa transformação, muitas vezes, é para um lado que eu não quero. Não é? Sim. Como é que é o gengibre em você? O gengibre, para mim, porque eu tenho um padrão de calor, né?
Eu sou muito agitada, tudo com fogo, calor no estômago, né? Então, o gengibre, ele potencializa isso em mim mais ainda, né? Então, assim, Uhum. é nítido. Se eu tomo uma coisa com gengibre, meu estômago dói, eu fico mais agitada, né? Então, ele traz mais calor ainda para mim. Então, olha só, nessa época que tá todo mundo falando, ah, toma gengibre, põe gengibre na água que aumenta. Eu sempre falo, quem me conhece, meus pacientes também, que me acompanham, sempre eles vão ouvir. É, mas tome cuidado, você não pode com gengibre. Por quê? Essas pessoas que têm natureza de calor, vamos dar um exemplo. Pessoas muito ansiosas, pessoas muito agitadas, pessoas que têm muita insônia, né? Que têm pensamentos muito acelerados. Essas coisas vêm muito Dor desse de calor estômago. interno. Porque o calor é aquele fogo. O fogo sobe e agita, a pessoa fica agitada. Quanto mais alimentos de natureza quente, que é o gengibre, a pimenta, a canela, o cravo, todos esses alimentos que agora estão caindo direto nas receitinhas dos chás, né? Porque entre o outono e o inverno, todo mundo vai trazer as receitinhas caseiras. Faz um chá de canela, faz isso, que é para tirar a friagem. Tome cuidado, porque se você já tem essa agitação, esse calor interno, isso pode piorar. Assim como o contrário também é verdadeiro. Existem os alimentos que diminuem essa agitação. E quais que são que você gosta? Dá um exemplo pra gente. Que pode diminuir esse calor interno. Sabe que eu não tô lembrando nenhum agora? Melancia, menina. Melancia! Esqueceu Melancia, da melancia. pepino. Me deu um É, branco. pois é, Melancia, calor. principalmente a parte branca da melancia que a gente joga fora, né? E aí a gente come a melancia, a parte vermelhinha, joga fora a parte branca. A parte branca da melancia, ela diminui muito o calor, ela calma, harmoniza muito, né? Mas é ruim. Então bate o suco. Aí você tira só a casca vermelha e bate o resto, inclusive a parte branca, A né? Roselaine O falando pepino, que de. às vezes muita gente fala que é indigesto. Foi isso É, mesmo, quando consumia diariamente uma agitação só. isso mesmo. É, O pepino, o pois é. melão, a melancia, são alimentos que a gente fala de natureza fria. Eles têm o poder de esfriar, de abaixar esse calor interno. Então, quem tem essas características, né, todas relacionadas ao calor, ou se você está numa fase, né, de um calor diferente, e os calores da menopausa, né? Tudo isso vai estar relacionado com uma agitação, com uma falta de concentração, vai afetar também a memória, né? Daí esses brancos, né? Tem gente que tem uns brancos na hora que vai falar, assim, que vai escrever, né? Então, vai É lá, mesmo, que é bom para. toma o suco de melancia e evite os alimentos quentes. Por exemplo, o álcool, né? Esses dias está um perigo. Por quê? Alto consumo de Principalmente bebida alcoólica. destilado. Principalmente destilados. Então, aqui em casa não está entrando mais bebida destilada, não está comprando, não está indo no supermercado comprar nada de bebida, porque confinado em casa. Perigo danado querer, vou lá tomar um vinho. E o vinho tinto, principalmente, ele também aumenta muito esse calor interno. Então, se eu já estou sentindo que eu já estou, né? Eu já estou ficando vermelha só de ficar falando aqui. Então, já tem uma agitação natural nesses últimos dias. Eu ainda vou consumir bebida alcoólica? De jeito nenhum. O álcool também vai potencializar esse calor interno, né? Ó, nós estamos faltando 2 minutos restantes. Na hora que encerrar, a gente voltem com a gente só para a gente finalizar bonitinha essa conversa aqui, porque isso é muito importante, né? Aprendeu, né? Falem mais das formas de obtermos energia. Quem está querendo que fale aí pra gente. Ai, mas é isso, né? A gente pensar naquilo que a gente vai consumir, né? Pensar da onde que vem esse alimento que eu vou consumir. E a gente não se alimenta só de comida, a gente alimenta de momentos de prazer, a gente se alimenta de risos, a gente se alimenta de amizade, a gente se alimenta de amor, a gente se alimenta de coisas boas, a gente se alimenta de presença, né? A gente se alimenta de presença
de ver o céu, de ver as estrelas, a lua, né? Se alimenta de coisas que a gente gosta de fazer, não só de comer, Da né? Tudo isso é água. um alimento. A gente se alimenta de água, a gente se alimenta de memórias, porque o alimento ele traz muito a memória, né? Ah, minha avó fazia isso para eu comer, né? Ah, isso aqui a minha mãe fazia para mim, ou ela faz, né? Então, assim, o alimento traz muito essa questão da memória. E a gente se alimenta de presença. Então, comer com presença também é muito importante. Trazer a presença, de saborear, não é comer vendo a televisão, comer vendo a live, né? Comer de qualquer maneira, qualquer coisa, com o tempo corrido, não parar para comer, saborear, sentir o sabor de cada alimento, de